Feira, 6 de abril de 2020. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Um abraço a você, torcedor, a você, torcedora, que se liga a partir desse instante aqui no site mais acessado do norte do Brasil. Estamos falando do rondoniaovivo.com, que traz a partir desse instante o nosso esporte.com, aqui de casa, né? Agora sim, Vanderlei, agora eu vou acertar, né? A home office, trabalhando em home office, né? Eu, Vanderlei Corrêa, e hoje nós trazemos também um convidado mais do que especial, Evaldo Geno Silva. Bom dia, Evaldo, boa tarde, boa noite. Como é que você está, meu irmão? Bom dia, meu nobre, bom dia. É um prazer estar aqui falando. E agora, com esse momento, né, que estamos vivendo, a tecnologia é super importante para as comunicações, mais importante ainda do que nunca. É isso, meu caro Evaldo, um papo muito legal que vamos ter hoje, nesta segunda-feira, e eu também passo a palavra para ele, o nosso homem dos olhos verdes, direto de São Paulo, Vanderlei Correia. Tudo bom, Vanderlei? Luiz Carlos Pereira, tudo bem com você? Boa tarde, boa noite, bom dia aí, dependendo do horário que estiver assistindo o vídeo. Evaldo também, fazia tempo que eu não falava com o Evaldo aí, e é um prazer participar com vocês mais uma vez aqui para a gente falar de futebol no mundo, no Brasil, em Rondônia, em Porto Velho, né? Tudo que está acontecendo, ou melhor, o que não está acontecendo dentro de campo só acontece fora de campo, infelizmente, né? Pois é, com essa onda de coronavírus, eu já acertei, Vanderlei. O Hoje. Covid-19, e aí, rapaz, o mundo se afasta e ao mesmo tempo chegamos tão juntinhos, até porque você falou, há tanto tempo que não falava com o Evaldo, e o Evaldo é aqui o presidente do Genos, e tem muita novidade com relação à equipe do Esporte Clube Genos. O Genos que está participando esse ano de 2020, eu acredito que pela 18ª participação no Campeonato Rondoniense, tá certo? Então, Décima quarta, 24ª. 24ª, olha aí, 24ª. E aí, o Vanderlei, essa 24ª participação, é claro, o Vanderlei também já pegou essa fase de Gênesis aqui, acredito que até no campo do 13, né? Começando o Gênesis, né, Vanderlei? Eu trabalhava na época na Rádio Tropical, junto com o Naldo, pena que o Naldo não está aqui, mas no Pois final dos é. dias, eu lembro do primeiro ano do Gênesis, se não me engano, acho que foi em 98, campeonato 98, isso. 98, não é isso? Era um campeonato com Isso. 4 times, Genos, Isso. Cruzeiro, Ji-Paraná e Guajará. Eram as Isso. 4 equipes, foi a estreia do Genos rondoniense. Os grandes embates do Genos eram com o Cruzeiro naquela época, até a década de até 2000 e pouquinho, Genos e Cruzeiro eram os grandes pegas da capital, não é isso, Evaldo? Tivemos grandes pegas com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro era mais antigo, né? E Isso. já estava há uns 3 anos disputando profissional. Aquela era a nossa primeira participação, até por conta da minha equipe sub-20 ter ganho o bicampeonato estadual sub-20, e aí não tínhamos mais o que, vamos dizer assim, o que galgar. Então profissionalizamos o clube e de 98 para cá é a única equipe no estado de Rondônia que participa ininterruptamente da competição, né? Independente Legal. de fazer sol, fazer chuva, com dificuldades, com estádio, sem estádio, e com isso a gente vem conseguindo ter uma raiz forte, uma tradição, né? Então é todo um trabalho de muito tempo, né? Aliás, eu quero até aproveitar e parabenizar o Evaldo aqui, porque eu lembro, desde 98, Luiz, né, nesse tempo da dona Nazaré ainda, que trabalhava na federação, era mesária, enfim. E eu lembro que em 2000, o Genos foi uma coisa assim, muito... O ano de 99 do Genos já foi um ano muito bom. O ano 98 foi um ano que começou e tal, 99 já foi um ano muito bom, mas o ano de 2000, eu acho que o Genos, assim, em 3 anos, o Genos chegou no ápice ali, assim, porque ele foi disputar. Ele chegou na final do campeonato rondoniense, perdeu para o Guajará. Aliás, não consigo entender como que foi perder ainda, porque teve uma paralisação. Eu lembro que teve uma paralisação também no campeonato, né? Chuva, né? Era por causa de chuva, né? Não, em 2000 foi por conta da Copa João Avelange. João Avelange. O Genos representou Rondônia e estava nas finais do campeonato. E aí teve que haver uma adequação para a realização das finais, que a Copa João Avelange eram muitos jogos. Era a nossa primeira participação em competição nacional. Isso mesmo. Porque o Genos entrou, lembro até hoje, porque na semifinal o Genos eliminou o Pinheiros de Rolim de Moura. Na semifinal, nos pênaltis, lá no estádio Cassolão, né? Isso.
Aí foi fazer a final com o Guajará. Mas aí o Pinheiros, que teria direito, se não me engano, aí para... Era o Pinheiros que ia para o Brasileiro. Só que aí, quando o Genos eliminou o Pinheiros, digamos assim, esfriou total e pediu afastamento. Eles esperavam, né, que fossem ser eliminados pelos Genos. Se não me engano, acho que até empataram com os Genos no jogo da ida lá no Aluizão. Eles venceram o Genos em Porto Velho por 1-0 e nós revertemos 2-1 em Rolim de Moura. E nos pênaltis nós conseguimos vencê-los, né, indo para a final. Então foi uma partida que eu considero uma das maiores da nossa história. Eu lembro dessa partida. Estava lá. O Pinheiros, naquela época, estava como a Ubra esteve durante muito tempo para o campeonato estadual. Então eles eram muito fortes. O Dr. Júlio Gazelli era o presidente, né? Então era muito forte a equipe deles. E nós estávamos com uma equipe 80% prata da casa, com os jogadores. Eu lembro que a gente trouxe 3 reforços do Rio de Janeiro, que era o goleiro Josias, o lateral Wagner e o zagueiro Augusto. Josias que defendeu, se não me engano, 2 pênaltis, né? Naquela decisão por pênaltis. Foi, exatamente. Eu lembro até hoje, porque o Pinheiros, olha só como que é a coisa, a memória da gente, você vai puxando, você vai lembrando. Em 99, o Pinheiros fez a final do campeonato estadual contra o Ji-Paraná. Foi, aliás, o primeiro jogo que eu narrei pela Rádio Tropical. E o Pinheiros perdeu, rapaz, esse jogo. Tinha perdido a primeira partida e no jogo da volta ficou empatado, se eu não me engano, e o Pinheiros perdeu para o Ji-Paraná em pleno Caçolão. O Ji-Paraná conquistou o título lá dentro do Caçolão. Aí o Pinheiros falou, bom, agora esse ano, que era o ano de 2000, esse ano agora eu vou com tudo. Trouxeram gente de fora, trouxeram não sei o que e tal, e aí caíram na semifinal para o Genos. Depois, se eu não me engano, eu não lembro, tinha um rapaz, acho que era o Oscar, que era o técnico do Genos. O Oscar foi nosso treinador, foi nosso preparador de goleiro, o Oscar foi presidente do Centro de Saúde, exato, o Oscar estava conosco. Hoje ele mora em Rolim de Moura. Olha que legal. E ele era meio São Paulo, Luiz Carlos Pereira. Não sei se você já militava, né? Ele era meio... Ele criava o time, ali era uma loucura, enfim. Já. Bom, na final... Elétrico. Muito elétrico. Enfim. E aí o time entrou na Copa João Avelange e também estava nessa final do campeonato estadual, né? Enfim. Eu até acompanhei o Genos em muitos jogos na Copa João Avelange, até Tocantinópolis, Roraima, Manaus, enfim, em vários locais. Uma das viagens, inclusive, da Copa João Avelange foi muito desgastante. Nós fomos enfrentar o Tocantinópolis e saímos daqui com umas 4 conexões. Eu lembro. Quando nós descemos lá em Imperatriz, ainda tivemos que rodar mais 5 horas de micro-ônibus, ou foi uma van. Ficamos no Estreito, que é uma cidade do Maranhão, né, mas que era divisa com Tocantins, porque em Tocantinópolis não tinha hotel para agregar toda a nossa delegação. A Copa João Avelange foi um aprendizado muito grande, era uma saga, você disputar 9 jogos, às vezes nós descíamos de conexão, não dava nem 2 dias, já tinha que jogar e depois viajar de novo, então foi muito desgastante, e não tirando os méritos do Guajará, que foi campeão com mérito, mas o Genos desgastou muito antes de jogar a final de 2000 por conta dessas viagens. Essa é verdade. O Guajará era treinado pelo Sabazão, tinha o Marcos Pinto. Marcos Sabazão, que acho que morreu, né? Faleceu, se não me engano. Infelizmente, o Sabazão, que está hoje não se encontra aqui, saudoso Sabazão. Mas nesse campeonato de 2000, vamos lembrar mais um pouquinho, que vai ser bom isso aqui. Campeonato de 2000, teve um jogo, Genos e Guajará, na fase de classificação no estádio Aloysio Ferreira. O Zé Ribite, quem lembra do Zé Ribite, o Luiz Carlos Pereira deve lembrar. Zé Ribite, Carlos Alberto. Zé Ribite, tinha o Juliano, tinha alguns jogadores. O time do Genos, o time do Genos era muito experiente, cara. O time do Genos era muito experiente. E o time do Guajará, eu lembro que foi criado um clima de guerra. E o Genos ganhou, tipo, com 10, 15 minutos, já estava 2 ou 3-0 pro Genos aqui no Luizão. E uma confusão, e aí diziam que o Sabazão ficava armado na beira de campo, e parou o jogo, o Almir Belarmino foi revistá-lo, uma confusão, cara. Esse jogo ficou marcado, esse jogo ficou marcado porque o Guajará levando de 3 ou 4, e alguns atletas deles expulsos, eles bateram muito nesse jogo. Foi. Tinha o César, né? César, tinha o Pinto. Não, pelo lado do Guajará. Até hoje, eu não lembro quando os jogadores do Guajará e quando o treinador foi julgado, porque o tribunal deixou para julgá-los depois que acabou o campeonato. O caso era de eliminação de parte do elenco do Guajará naquela época, mas os bastidores naquela época funcionaram.
E funcionou tanto que o Guajará foi o campeão, né, em 2000, né? Exato. Dentro de campo, eu não tenho que tirar os méritos do Guajará. Mas, infelizmente, na época, o Tribunal de Justiça, ele postergou o julgamento Amarelou. de 5 atletas, salvo engano, e mais o treinador. O treinador, Isso, infelizmente, deu fôlego para eles nas finais. Mas, como eu disse, nunca tirei o mérito do Guajará, que tinha uma bela de uma equipe, inclusive toda formada com jogadores pratas da casa. Era muito, muito forte aquela equipe. É isso que eu tô te falando, né? Tinha o Pinto, que é parente do Becão, tinha o César, né? Que é um branquinho raçudo que só. Volante. Tinha o Tiganá, você lembra? O Tiganá, zagueiro. Era o Cezinha que marcou até um dos gols aqui no estádio. A gente estava 2-2. Ele bateu uma falta que até hoje está na minha memória, bem no ângulo de esquerda. Essas histórias, até quero aproveitar o ensejo de dizer que é muito bom reencontrar o Vanderlei. Por quê? Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas e é isso que faz o futebol ser rico e é isso que faz o clube ter tradição, é ter história, é ter essa raiz, entendeu? Por isso que a gente luta muito para manter os genos. Eu até comentei numa outra entrevista que logo no início, quando nós profissionalizamos os genos, durante mais ou menos 5 anos, eu ia dar entrevista e sempre tinha que falar em algum clube tradicional. Né? Até nós conseguirmos encontrar essa raiz, eu sempre tinha que dar explicação de coisas que não eram inerentes a nós. Né? Eu sempre tinha que falar de alguém sempre tinha que dizer, melhor foi esse ou foi aquele, Ferroviário, Motoclube, esses clubes tradicionais. Hoje não, hoje já é diferente, né? Porque a torcida já se identificou e nós já temos uma história muito rica para contar. Evaldo, essa época era a época já do... como é o nome daquele centroavante, rapaz, que falava até francês, que é aqui o Alberto Chita. O Chita, já era da época do Chita, né? O Chita ele chegou para jogar no Cruzeiro e na temporada seguinte veio jogar conosco. O Chita jogou em 99 no Cruzeiro, né? Ele veio no Cruzeiro em 99. Isso, exato. Eu me lembro, em 2000 ele já veio para o Genos. E numa dessas viagens, eu acho que essa que o Evaldo está falando, essa saga, vocês até comeram no restaurante aí e tal, e deu uma dor de barriga, deu uma diarreia em todo mundo. Essa daí já foi... Do Pará, foi pro lado do Pará. Essa daí já foi no Brasileiro da Série C de 2003, 2002 contra o Águia de Marabá. Foi em Marabá esse negócio. Muita história, meu irmão. Aquela ali é outra situação. Essa do Alberto Chita foi um jogo também histórico contra o São Raimundo de Manaus, em 2002, Copa Norte. Nós havíamos vencido o Rio Branco do Acre em Porto Velho, 1-0. E uma chave muito forte, né? Rio Branco do Acre. Sim. São Raimundo de Manaus, que era o atual bicampeão da Copa Norte. Atlético de Roraima e o Genos. Nós formamos uma equipe faltando 15 dias, aproveitamos a base, essa base forte, e vencemos o Rio Branco. Quando fomos jogar em Manaus, esperavam que o São Raimundo iria dar uma goleada, e foi 1-1, um jogo muito bom. O Babá fez o nosso gol do empate, e o Chita, que era o nosso centroavante, o zagueiro do São Raimundo, ficava xingando ele, falando que ele estava jogando num tal de Genos, que não tinha expressão e etc. Terminado o jogo 1-1, o Chita xingou ele em francês e perguntou aonde ele jogava. E ele olhou para o Chita e não sabia o que dizer, porque ele não entendeu o que o Chita falou em francês. Aí o Chita foi e perguntou para ele, eu estou jogando hoje no Genos e você jogou aonde mesmo? Eu joguei na França. Então, assim, aliás, na Bélgica, que o Chita jogou na Bélgica. Na Bélgica, e a Bélgica fala francês. Se não me engano. Exato. Então, são essas histórias que enriquecem, né, o futebol e que fazem com que até o futebol de Rondônia seja respeitado. Vocês já imaginaram? Vocês que são profundos conhecedores do nosso futebol, você enfrentar uma equipe que na época era Série B, jogava no Brasileiro da Série B, era bicampeão São Raimundo, né? da Copa Norte, né? E nós fomos lá, empatamos com eles. E nesse ano nós classificamos para as semifinais da Copa Norte. Quer dizer, foi uma coisa muito boa para a história de Rondônia, do futebol de Rondônia e para os Genos. E eu vou te dizer agora, eu vou falar uma coisa aqui, Vanderlei, e todos os nossos internautas. Eu tenho um grande amigo que, inclusive, esse programa, o Esporte.com,
vem justamente da época dele, o nosso saudoso Santiago Roa. Ele só veio me dizendo, rapaz, temos que trazer o Chita aqui. O Chita joga aqui pelo Expresso da Comunidade, eu acho que ainda joga em Ele joga no veterano. 9 de julho, No no 9 de Baixa. julho, olha aí. Do Pois é. Eliú. E nunca que eu trouxe o Chita, rapaz, eu dei esse prazer. E o Santiago disse que ia falar em francês com ele, e entrevistar em francês. Agora, Evaldo, sim, fala, Vanderlei. Só para fechar, nessa viagem que eu acompanhei o Geno, se eles foram para Tocantinópolis, eu lembro que a gente estava em Manaus, e você acaba viajando com os jogadores, acaba pegando um certo, né? Fica bem próximo dos jogadores ali. E o cara, o Chita, dos bastidores, ele é um cara. Assim, se você for, como imprensa, conversar com ele assim, ele é todo sério, né? Na época ele era todo serião assim, já fazia a cara, tal, dava entrevista séria. Mas nos bastidores ali, quando a gente, o Chita, não estou entrevistando, então só ia tomar um café, não sei o quê. Ele é um palhaço, cara. Ele deixa o ambiente ali, conta piada e brinca e não sei o quê, e tirava sarro dos meninos mais novos. Tinha um tal do Poroca, se eu não me engano, que era um goleiro. Era o goleiro, o goleiro, né? O Pororoca ou Poroca? Não lembro. Poroca. O filho do Claudinho, que era o lateral direito, o Zabi, como é que era o nome dele? Lateral direito, que era filho do Claudinho, que trabalhava no Estadão, Luiz Carlos Pereira. Era lateral direito. Agora deu até um branco assim, mais. Zabu, tinha um Zabu? É o Zabu, que é um baixinho. Isso. O Zabu. Eu lembro até hoje. O Zabu, ele jogava no meio, ele poderia fazer a lateral direita e uma vez até improvisamos ele na esquerda. Era ele, moderno, né? Moderno, né? Já nessa época, vamos dizer pois assim. É. Né? E aí tem uma outra, para incrementar essas histórias de bastidores, né? Na época, como nós viajamos muito, toda viagem, os atletas ganhavam aqueles cobertores que, na época, as empresas aéreas poderiam levar, né? Da Varig, da VASP. Entendeu? O Geraldo, nosso roupeiro, enchia a bolsa dele de cobertor. E entre uma viagem e outra, houve o casamento do Chita aqui acho que com a primeira mulher dele aqui. Todos os atletas foram convidados e na hora da cerimônia todo mundo trouxe presente. Aí viraram para o Chita, olhou para todo mundo e falou, ué, ainda não está em época de pagamento, como é que vocês estão me dando presente? Né? E aí quando ele abriu, todo mundo levou um cobertor para ele. Aqueles cobertores das empresas. E ele era o que mais pegava cobertor. Meu Deus do céu. Da TAM, né? Da TAM. Não, na época era Varig e VASP. Varig, né? Pois é, Evaldo, então, o papo, esse pisteiro lembra de tudo, Vanderlei, e aí a gente vai se lembrando também das coisas. Aí o que acontece? Aí vem o Gênesis, dessa época, 24 anos que participa do campeonato, esse ano de 2020, eu posso dizer que a programação foi bem feita, até porque voltou à origem, ou seja, voltou ao prata de casa, né, Evaldo? E aí, de repente, vem essa crise aí do coronavírus. Aí pronto, aí atrapalhou tudo. O campeonato aqui, a capital sem estádio. O Gênesis teve que jogar em Humaitá. E a minha pergunta é o seguinte, e você está falando aí que estava dando entrevista, a gente pode falar sem problema nenhum. Era no programa de sábado do Cláudio Batista, não está na rede, por isso que eu digo, eu tenho que levar o Evaldo, porque muita gente está falando que depois dessa crise, aí, inclusive no futebol, vai mudar muitas coisas. E eu acho que muda também com relação até à cabeça dos dirigentes. Aí a minha pergunta, Evaldo, o Gênesis até o momento não saiu do campeonato, né? Não. O Gênesis eu sempre digo que o DNA do Gênesis é de lutas, né? O Gênesis, ele nasceu, digamos assim, sem um planejamento prévio, vamos dizer assim. O Gênesis nasceu quando eu e o Ednei criamos para jogar o nosso futebol aqui no Campo do 13 e fomos disputar o campeonato do Marcos Freire, em 91. E aí, de lá para cá, a gente vem sempre lutando para manter uma história. Criamos uma marca muito forte no futebol de Rondônia e no futebol do Norte, entendeu? E nós nunca desistimos. Vocês observam, o Vanderlei, que inclusive é um profundo conhecedor e estudioso dessa área, o Gênesis, mesmo quando as pessoas diziam ele não vai, até para competições nacionais, o Gênesis foi, entendeu? Em 2014, nós tivemos uma proposta absurda de um grande clube do Norte de desistir da competição e nós não desistimos, certo? E fomos representar Rondônia quando os dois outros clubes haviam desistido.
o Vilhenense e o Pimentense na ocasião. E aí um outro grande clube aqui do Norte queria a vaga, até nos fez uma proposta indecente, e nós não concordamos. Então, toda a nossa história é pautada por isso, é uma história de luta. Às vezes até em casa a minha família fala, agora o meu filho já é homem, tem 19 anos, conversa comigo, ele diz assim, pai, já vai começar o sofrimento de novo, o senhor vai encarar de novo tudo isso. E aí eu digo, filho, eu não sei nem o que eu chamo isso, entendeu? É uma paixão, é uma loucura, mas é uma coisa boa. Eu penso que a gente está buscando algo bom para fazer, entendeu? E quando aconteceu esse problema agora, desse coronavírus, desse Covid-19, pegou o mundo de surpresa. Ninguém estava planejado para isso. Antes do coronavírus, a gente já, infelizmente, não vinha de bons resultados no campeonato. E aqui eu quero deixar bem claro, a nossa equipe foi muito competitiva, uma equipe formada com atletas de Humaitá, de Porto Velho, e apenas 7 atletas de outros estados, no elenco de 30, só 7 atletas. Ninguém, para vocês terem uma ideia, eu profissionalizei 24 jogadores nessa temporada, ninguém acreditava que o time ia ser tão competitivo, e o time estava disputando de igual para igual com as equipes com alto investimento. O padrão de Rondônia... Time caseiro. Exato, caseiro, totalmente caseiro, né? Então, a equipe, por conta da bola, do futebol, em partidas que não era para perder, como uma partida lá em Ariquemes contra o Real, perdemos, né? Um jogo que a gente dominou o primeiro tempo todinho, e no segundo nós tomamos 2 gols. 2 gols. 2-0. Né? E, assim, fizemos a nossa parte, como sempre. E depois que faltando 3 jogos, veio essa paralisação, e eu havia conversado com meus atletas. Eu disse, gente, tá super difícil, nós vamos ter que subir uma montanha muito difícil agora, são 3 jogos que faltam, teremos que vencer os 3 jogos e torcer para o Porto Velho vencer o Real na última partida. Essa é a nossa única chance, mas ainda temos chance. Estamos na UTI, mas temos chance. E os atletas, mesmo tristes, lógico, fica um clima muito difícil, mas os atletas já estavam assimilando. Aí veio essa paralisação, e quando veio a paralisação, eu informei a imprensa que, mesmo com o Sub-20, o Genos termina o campeonato. Foi isso que eu falei. Eu diria que precisa vencer um jogo. Agora, até porque o Rondoniense o contexto mudou, né? O Rondoniense desistiu, e a equipe do Guajará também já está com o ofício pronto para desistir do campeonato. Então, viu, Vanderlei? Faltam os jogos contra o Rondoniense, contra o Guajará e contra o Real Ariquemes. O Real tem 13 pontos, não é isso? O Real tem 13 pontos. E o Genos tem 4, mas se fizer 9, chega aos 13 também. Chega na segunda colocação. Ou seja, não pode nem pensar em empatar contra a própria equipe do Real Ariquemes. E o Evaldo, com essa, vamos dizer assim, essa persistência dele, esse pensamento positivo, eu concordo plenamente que deve continuar, os atletas pediram. E eu lembro até de uma época que o Evaldo, o time estava na Série D, se eu não me engano, e uma dificuldade grande. O Evaldo ficou até no banco de reserva, o Vanderlei. Sabia dessa? Mas não é a primeira vez, não, porque ele já foi técnico, se não me engano, lá em Tocantins, mas teve um jogo que ele foi até técnico. Contra o Águia de Marabá, eu tive que assumir ali o comando ali rápido, né? Eu Questões lembro. lá, alguma situação que ocorreu e a gente teve que assumir, coisas que a gente não faz mais. A gente vai amadurecendo e essas coisas a gente eu mesmo não me permito mais, entendeu? É por isso que é bom a gente ir amadurecendo com essas experiências, né? A gente já teve isso, mas foi num momento de extrema urgência que tinha que ser e não tinha outra pessoa, tinha que alguém ficar ali na frente. Aí tem um ditado que diz, né? Tem momentos que, se for para bater um pênalti, quem teria que bater é o presidente, porque é o mais importante. Então, é um desses momentos que a gente vai e assume e tem que fazer.
Vanderlei Correia, deixa eu te falar uma coisa. Olha o tempo. Muito O rápido. programa, quando é bom, é rápido, né? Você vê? Eu te falei, né? E se o Naldo estivesse por aqui, né? O Naldo. Nossa. Mas olha, Vanderlei, ontem eu estava vendo aí, ontem, domingo eu estava vendo aí com relação a algumas informações, alguns dados, que a gente até vai deixar para lá, porque o papo foi muito legal com o Evaldo. Com relação a atletas brasileiros que devem estar saindo nessa janela agora, depois desse coronavírus, lá da Europa, e um deles, o Vanderlei, não sei se você chegou a ler isso, é claro que você leu, é o Thiago Silva, que deve estar saindo do PSG para o Flusão, não? Bom, isso é uma vontade sua. O que acontece é o seguinte: a FIFA soltou uma série de normas essa semana agora, orientando que os clubes, né, prorroguem os contratos para o final dos campeonatos. Ou seja, os campeonatos vão terminar, não agora, mas vão terminar. Né? Vai demorar um pouco mais, mas tem muitos contratos que terminam agora em 30 de junho. Então, provavelmente, esses campeonatos vão acabar em julho ou até mesmo em agosto, né? Não sei como que vai ser isso aí. Então, tem muitos atletas nessa situação aí, que devem ter o contrato prorrogado por mais 2 meses, alguma coisa assim. Em alguns casos, não sei se todos vão aceitar ou não. E tem muitos jogadores que podem mudar de time, né? Caso do Neymar, caso do Thiago Silva, o Marcelo do Real Madrid, o Felipe Coutinho, enfim, muitos jogadores aí que podem... Quem? William também, do Chelsea, que não chegou ao entendimento ainda no contrato dele. Então pode acontecer essa mudança aí de jogadores. Na verdade, a gente volta para é como se a gente estivesse no início de ano de novo, né? Aquelas especulações, o jogador vai para um lado, vai para o outro, voltou isso aí de novo. Evaldo, eu vi você falando, Evaldo, com relação a uma grande novidade que vem por aí, se Deus quiser, eu acredito nisso, com relação ao Gêmeos SA. Eu até coloquei os principais tópicos da sua entrevista, e aí eu queria que você reforçasse essa tua palavra com relação ao Gêmeos Sociedade Anônima, e aí a gente volta a outro assunto bem rapidinho. Pode ser, meu ilustre? Bom, em rápidas pinceladas, porque isso, vamos dizer assim, está em trabalho, né? Nós temos uma equipe de assessoria técnica trabalhando essa questão. Nós precisamos fazer uma remodelação no clube e encontramos um mecanismo para criar o Gêmeos SA. Né? O Gêmeos SA está sendo trabalhado pelo professor Simar Esteves, que é um consultor, até o nosso treinador hoje, conhece muito, pelo doutor Santinho, advogado, por mim, e mais 2 pessoas que estão trabalhando essa questão jurídica do clube. Nós precisamos avançar, certo? E as pessoas se enganam quando acham que o Evaldo vai ser eterno no Gêmeos. Eu vou ser eterno, sim. Eu vou ter minha plaquinha lá como fundador, como pessoa que trabalhou, né? E eu gostaria muito, muito de um dia ter o reconhecimento disso. Porque muita gente acha que a gente tem que ter homenagem só na sua lápide. Eu não quero homenagem na minha lápide. Eu quero que as pessoas, de repente, cheguem com a gente e digam a verdade. Evaldo, tu fez um bom trabalho até aqui, né? E agora, daqui para frente, eu vou tocar. Entendeu? O Gêmeos é como um filho para nós. Eu e o Ednei, a gente luta até a última força para manter. E agora, a gente, com a criação do Gêmeos SA, nós vamos ter um grupo de investidores. A implantação do Gêmeos SA por um período de 3 anos, certo? E esses investidores, nós já temos a relação deles, estávamos iniciando tratativas já com esses investidores, que são pessoas, principalmente aqui de Porto Velho, empresários, que conhecem a nossa história, conhecem a nossa luta, e que cada um iria comprar um pedacinho do Gêmeos, para que cada um possa investir no que é seu, certo? E aí esse conselho iria administrar o clube de uma forma que o Gêmeos se perpetue aí para todo sempre. É essa a minha ideia. Com a implantação da Lei Pelé, né, Vanderlei? O Pelé, que inclusive ficou morto de alegre com essa lei dele, era justamente isso, era a sociedade anônima, né, para os clubes. E a gente viu que os clubes não se interessaram, ficaram em associação esportiva, sem fins lucrativos, mas eu torço muito por isso. Lá no Fortaleza, no meu tricolor de aço do PC, o presidente, a diretoria já é remunerada. O presidente é remunerado. Ele deixou de ser diretor de uma escola para poder ganhar um salário para administrar o clube Fortaleza Esporte Clube.
tá certo? Então, boa sorte aí, né? Eu gostaria até só de dar mais uma pincelada. A cultura do brasileiro, infelizmente, ela é diferente da cultura do americano, que é um povo super desenvolvido. Enquanto lá na América, as pessoas trabalhando e ganhando o seu dinheiro, elas são aplaudidas, aqui é diferente. De repente, alguém trabalhou e ganhou alguma coisa, alguém já acha que foi por meio escuso. E não é bem assim. A gente está trabalhando, entendeu? Eu nunca fui remunerado no Genos. Pelo contrário, eu gasto meus recursos para manter o Genos vivo, assim como todos os nossos amigos, investidores e patrocinadores. Esse ano, ninguém sabe, e eu não tenho vergonha de dizer isso. O nosso vice-presidente, o Ednei, e eu financiamos o nosso carro para manter o clube, gente. E as pessoas acham que isso é brincadeira, entendeu? Poucas pessoas fazem isso. Há 6 anos atrás, um outro diretor nosso, o Gregório, fez isso também. O Gladstone, que é um amigo que quantas vezes, o Gladstone já chegou aí na cooperativa de crédito pegar empréstimo pessoal para manter o Genos em atividade. Entendeu? Então, as pessoas têm que entender que um dia isso tem que dar um retorno. E se não, que vai dar um retorno, quando começar a dar o retorno, essas pessoas que investiram, elas também serão lembradas por nós. Não tenham dúvida disso. Eu tenho anotado tudo isso, tudo guardado em arquivos, até na memória. Pessoas que realmente investiram e trabalharam pelo Genos vão ter o seu chalé no Clube Genos. Vanderlei Correia. Legal, acho que é por aí mesmo, acho que o futuro é esse, mas de acordo com o que o Evaldo está fazendo, acho que é o certo, tem que fazer um estudo, porque não é simplesmente virar sociedade anônima, né? Tem todo um processo aí que tem que ser feito, não é assim... você vê algumas situações... A carga tributária aumenta, é muito complicado. Então, a gente está primeiro fazendo um estudo, nem que seja o nome de fantasia Genos S.A. que vai ser criado, vai ser assim, entendeu? Mas primeiro a gente está fazendo estudo. E até porque, Vanderlei, tem outra situação. Eu creio que alguma coisa vai mudar de benéfico após esse coronavírus. Por exemplo, quando está sendo criada a mobilização entre todos os clubes do futebol brasileiro, e alguma coisa na legislação tem que mudar, principalmente em relação a nós, clubes menores. Evaldo Geno Silva, olha, eu te agradeço demais a tua participação nesta segunda-feira, 6 de abril, aqui no nosso esporte.com. Você sabe que é muito bom bater um papo contigo, hoje com a presença dele aí, do Vanderlei, e a gente lembrou de muita coisa boa do Geno, Evaldo. Eu que agradeço, e Vanderlei, um abraço, bom te ver, rapaz. Abraço, e fico feliz por você ainda estar acompanhando o nosso futebol, ainda está aí, você está em São Paulo e está divulgando o nosso trabalho aqui. É um prazer imenso estar falando com você. E o Carlos Pereira é uma enciclopédia, é um camarada que a gente tem que... É outro que a gente tem que homenageá-lo urgente. E eu quero ter o prazer de um dia, na sede do Genos, ter a biblioteca com o nome Luiz Carlos Pereira. Opa, biblioteca. É muito moral. Obrigado, Evaldo. Vanderlei Correia, mais um esporte.com. Quarta-feira a gente está de volta aqui nesse mesmo bate-canal. Gosto sempre de falar isso, né? E aí você pode entrar, pode comentar, pode compartilhar e muito, tá certo? Aqui no nosso Rondônia ao Vivo. Nós estamos aqui em Porto Velho. Eu e o Evaldo em Porto Velho, os dois em casa. Fica em casa, né? Porque essa semana ainda tem... Diz que o pico é hoje. A partir de hoje, né? Dia 6 de abril é o pico do Covid-19. E você encerra o programa, você encerra, meu ilustre, mais uma vez. Pois é, Luiz, eu fiz até uma corridinha hoje, eu gosto de correr na rua, eu dei uma corridinha hoje, porque parece que essa semana agora vai ser tá assustador o negócio aqui em São Paulo. Tomara que vocês não passem por isso aí em Porto Velho, viu? Pena que o Naldo não entrou, né, cara? O Naldo disse que se tivesse entrado aqui, a gente ia lembrar de muitas coisas aqui do Genos, porque eu queria só parabenizar o Evaldo aí por essa persistência, principalmente, né? Porque é uma persistência. O cara tem que perseverar muito, porque, olha, você tirar dinheiro, às vezes, de casa, você arruma confusão com a mulher, arruma com o filho, agora o filho já questiona também, mas é uma coisa que tá no sangue, né? O amor, a pessoa criou aquilo ali, que é um filho. O Genos é um filho dele, né? E infelizmente eu não estive aí quando o Genos conquistou o título, bateu na trave em 2000, que eu acompanhei bem de perto, né? E depois foi conquistar o título agora em 2000. Vilhena, 2015, né? 2015. Eu até acompanhei pela internet, porque fizeram as transmissões pela internet, eu até acompanhei, fiquei muito feliz a vitória do Genos, porque é um título merecidíssimo, né? Merecidíssimo aí, por Evaldo Genos. E parabéns e boa sorte aí nessa mudança
do perfil do clube aí, se for mesmo para SA, se for melhor para o clube, que seja bem feito aí, e, enfim, torço para o sucesso de vocês e parabéns. Continue assim, boa sorte no restante do campeonato, Evaldo. Eu agradeço mais uma vez. Um abraço, Luiz Carlos Pereira, até a próxima, então, senhores, quarta-feira de volta no esporte.com, aqui no Rondônia ao vivo, o site de maior audiência do estado de Rondônia. Forte abraço, obrigado, pessoas, tchau, tchau.